nossos corações, para que o Espírito Santo do Senhor, ele possa nos usar, né? Que nós venhamos diminuir e que Deus venha crescer nas nossas vidas. E a palavra desse livro de Mateus, capítulo 7, a partir do verso de número 1, ele diz assim: não julgueis para que não seja julgado, porque com o juiz, com o que julga, será julgado, e com a medida e com altivez medido, vos hão de ser medido a vós. E por que reparas tu o orqueire dos teus olhos e dos teus irmãos, e não vê a trava que está nos teus olhos? Uma pergunta, né? E essa pergunta é muito interessante, né, para que nós... Em o verso número 5 ele diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave dos teus olhos, e então cuidará em tirar o orqueire do olho do teu irmão. E não deis aos cães as coisas santas, e nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisem e que eles, voltando-se, vos desprezem. Até aqui por enquanto, né, que fala esse primeiro tópico, né, não julgueis ao próximo. A Bíblia vai nos dizer que Jesus nos disse que devemos examinar a nós mesmos, né? Examinar as nossas conduta antes de julgar o outro. E ele diz também aqui, né, as próximas características que aborrecem uns aos outros são frequentemente as mesmas, ou que temos os maus hábitos e comportamentos que a maioria de nós, aleluia, quer mudar o comportamento do outro, mas se o nosso não está mudado, né? Então a própria Bíblia nos diz que como posso eu tirar o cisco dos olhos do crisma se o meu tem um? Primeiro eu tenho que tirar do meu, né? Se eu não tirar do meu, como que eu vou enxergar o que está no teu? É como dizer dois cegos andando no mesmo caminho, né? Né, dona Fátima? Será difícil eles se conduzirem. Vai bater um de frente com o outro, né, Fábio? Ou senão vai cair no abismo. Porque como o cego vai enxergar? Esse mesmo é o cisco que está nos nossos olhos, ou seja, a trave que está nos nossos olhos, muitas das vezes nos incomoda. Então o próprio Senhor diz que não devemos julgar as pessoas se nós mesmos estamos, aleluia, de conformidade com o que Deus quer, né? Então não temos que examinar. A própria Bíblia diz: examine a você primeiro. Examine. Então ele continua dizendo assim: você considera fácil resultar os números defeitos dos outros, enquanto procura desculpa para que seus defeitos, quando estiver pronto para criticar alguém, verifique se merece. Não sou eu que estou falando, isso é a palavra de Deus, né? Então, a Bíblia ela nos dá muitos exemplos de vidas cotidianas para nós. E muitas das vezes nós queremos julgar as pessoas, mas e o nosso comportamento, né? Então Deus fala que nós temos que ver o nosso primeiro, né, para depois poder julgar as pessoas. Aí ele diz assim, ó: julgue-se primeiro, então harmoniosamente perdoa e ajuda o seu próximo. Ajuda o próximo. Quantas vezes nós queremos falar alguma coisa para os nossos irmãos, mas será que
nós tomamos hábito para dizer tal coisas, ou tal palavras, né? A boca fala que o coração está cheio. E muitas das vezes nós temos que pensar nesse conceito. Que muitas das vezes nós não falamos que o coração está cheio, não. Nós falamos o que nós estamos enxergando. Mas é o que Deus está mandando? Então a palavra do Senhor diz que nós temos que tomar muito cuidado com isso. É como a gente vê alguns pregadores falando, oh, Deus mandou falar isso, Deus não mandou falar nada. Eu quero que ele prove dentro da Bíblia, como a gente está falando aqui. Ó. A palavra do Senhor, não sou eu, estou mostrando dentro da palavra de Deus. Então aqui no livro, nesse capítulo 7 de Mateus, ele diz, a ordem de Jesus, não julgueis. Aleluia. Que está no capítulo 15, no verso 15, do mesmo capítulo 7 de Mateus. Não julgueis. Aleluia. Então a palavra diz que não nós temos que julgar ninguém. Por que nós muitas das vezes colocamos no nosso coração? Eu sempre costumo dizer uma coisa que é muito interessante. Quando eu aponto um dedo para Crisma, né? É assim. Tem um para o céu, dedo polegar, para Deus, e 3 para mim. Ou seja, eu estou mais falho do que ele. E essa lógica é muito interessante, querido. Porque quando eu ponto esse aqui para o meu irmão, eu estou apontando o polegar para Deus, mas tem 3 de volta para mim. Eu estou pior do que o meu irmão. E eu estou julgando o meu Deus também. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Antes de nós apontarmos uma coisa, ou seja, a julgarmos as coisas, primeiro temos que ver como que nós estamos. Como que está o meu coração diante de Deus? Então a Bíblia vai dizer, hipocrisia não tem a finalidade de encobrir o comportamento errado dos outros. É um chamado para discernirmos os nossos erros, as vossas motivações, em vez de demonstrar um comportamento negativo para com os outros. Jesus, ele deu essa alerta a fim de que expor os falsos profetas. Aí esse já é o capítulo próximo que nós vamos ler. Então ele diz assim, ó, no mesmo capítulo, no verso de número 7, pedi-se e dar-se-vos-á, e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. O que bate, se abre. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, e abre-se-vos-á. O qual dentro de vós é um homem que, pedindo-lhe um pão ao filho, ou seu pai, lhe dará uma pedra. Ele pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente. E se vós, pois, sendo mau, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, enquanto mais ao vosso Pai que está no céu, dará bem aos que lhe pedires. Portanto, tudo o que vos quereis que o homem vos faça, fazei-los também a vós. Porque esta é a lei dos profetas. Vou mais adiante. E dá a porta, entrar na porta estreita, porque a larga é a porta e espaçosa. É o caminho que conduz à perdição. E muitos são
os que estão entrando por ela. Porque está escrito, o estreita porta e apertado o caminho é que leva a vida, e poucos há que o encontram. Cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido de ovelha, como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhereis uva dos espinheiros, ou figo dos ambrós? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode uma árvore boa dar um mau fruto, e nem árvore má dá bons frutos. Todas as árvores que dão bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. E assim pelos seus frutos conhecereis. Nem todos os que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Meu Deus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, e que está nos céus. Muitos me dirão, aquele dia, Senhor, Senhor, eu profetizei, e em teu nome, aleluia, essa pergunta aqui, e em teu nome expulsaremos demônios, e em teu nome, Senhor, fizemos muitas maravilhas. Então lhe direi, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Vos pratica a iniquidade. Quantas, né? Como a gente começou a lendo, quantas das pessoas, quantos falsos ensinadores nós temos visto nos dias de hoje, né? Usando a própria palavra do Senhor para ter bens financeiramente. Mas o próprio Deus disse para os seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não cobrai nada a ninguém, porque de graça eu recebi e de graça vos será dado. Aleluia. Peraí, mas se o Senhor fala isso na tua palavra, por que os pregadores cobram um absurdo nos dias de hoje? Meu Deus. Então, no meu pensamento, eu estou falando do meu pensamento, irmãos, esses para mim são os falsos ensinadores, os falsos profetas, porque eles estão usando a palavra de Deus para bens financeiros, bem próprio. A Bíblia nos diz que o nosso tesouro não está aqui nessa terra, mas sim lá no céu. Glória a Deus. Mas por que o homem insiste em ganhar o seu tesouro aqui na terra? Onde a traça e o ferrugem há de comer. A Bíblia diz que eu e você, nós temos que juntar lá no céu. É verdade, Jesus. Porque naquele grande dia que o Senhor virá buscar a tua igreja, lavada e remida pelo o sangue de Cristo, a nossa casa está construída lá no céu. É verdade. E essa palavra, a gente lendo aqui agora nessa manhã, me veio numa memória uma história de um homem rico e de sua empregada. A empregada estava ainda com vida e aquele homem rico faleceu. E a história diz que quando ele chegou no céu, ele viu vários tipos de mansões, castelos construídos. E ele pensou, depois da tua morte, ele falou assim, poxa, esse mais bonito aqui é o meu. Eu sou rico, eu já construí o meu castelo. Meu Deus. Aí perguntou para o anjo, essa aqui é a minha casa? Esse aqui é o meu castelo? O anjo falou, não. Você sabe de quem é esse castelo, hein? Aí ele, não.
Então eu vou te responder, já que você pergunta. Esse castelo é daquela funcionária tua que você criticava, que você humilhava dentro da tua casa. Ela fez tudo para construir esse castelo aqui no céu. Mas ele disse, mas peraí, mas quem é o rico sou eu. Aí o anjo disse para ele assim, você construiu o seu tesouro lá na terra, onde a caça e o ferrugem vão corroer. E foram caminhando pelos aqueles caminhos, e aquela pessoa caminhando com o anjo, e chegou numa casa bem humilde. O anjo disse para ele, a tua casa é essa aqui. O que você construiu aqui no céu, só deu para construir esta casinha humilde para ti. Mas como assim, se eu sou rico, tive muito dinheiro, e a minha empregada tem uma casa melhor do que a minha? Porque ela soube construir o seu castelo aqui em cima, você não soube. E assim é a vida dos falsos ensinadores, dos falsos profetas no dia de hoje, querido. Eles usam a palavra de Deus para tentar nos enganar, mas para ter fim lucrativo próprio. Aleluia, Deus. Mas o Senhor disse para o seu discípulo que de graça vos dá e de graça receber. Por que eu estou cobrando para fazer a obra de Deus? Por que eu vou colocar aí um valor X que o Fábio tem que me pagar para a gente poder pregar na tua casa, na tua igreja, Fábio? Irmãos, nós temos que fazer a nossa parte enquanto estamos aqui na terra. Fazemos a vontade de Deus. Porque a Bíblia vai nos dizer que nós não sabemos o dia e nem a hora que o Filho de Deus vinha buscar a tua igreja. Será que o nosso castelo está preparado ou está mal construído? É uma pergunta para nós. Será que nossos ensinamentos estão sendo que agrada a Deus ou está agradando nós mesmos? Olha aí, Jesus. É uma pergunta para nós. Então a palavra diz que os falsos ensinadores, aleluia, ou seja, falsos profetas, que com a base nesses ensinamentos, Paulo nos ensina que devemos executar a disciplina da igreja. E quantos nesse dia de hoje não têm feito mais isso, né? E quando alguém vai lá e faz, aí como aquele ditado, essa palavra não foi para mim, né, queridos irmãos? Essa palavra não foi para mim. Porque a Bíblia diz que nós temos que executar disciplina. Isso aqui está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 5, versos de 1 e 2. Então Paulo vai continuar dizendo, aleluia, confia em Deus, aleluia, como supremo juiz, aleluia, aleluia. Também 1 Coríntios, aleluia, no capítulo 4, verso de número 3 e 5. Aleluia. De acordo com a lei, os porcos são os animais imundos. Que a gente falou aqui, os porcos são os animais imundos. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 14, verso de número 8. Qualquer um que tocasse a um animal imundo tornava-se impuro. Não poderia ir ao templo, porque estava sujo. Não poderia mais entrar no templo, porque estava imundo. Então a Bíblia vai nos dizer, aleluia, para adorar, até que a impureza fosse removida. Adorar, até que a impureza fosse removida. Mas quando às vezes nós botamos obstáculo, né? É verdade, Jesus. Senhor, eu não vou fazer isso porque estou cansado, estou doente. Meu Deus. E quem nos renova? E quem cura a nossa enfermidade?
Ele pode todas as coisas. É verdade, Jesus. Então ele vai dizendo aqui para nós, o próprio Jesus, ele disse que não devemos confiar as coisas sagradas às pessoas profanas ou impuras. É inútil. É inútil. Aí ele diz também aqui, tentar ministrar os santos ensinamentos às pessoas que não querem ouvir. Meu Deus, é forte, Jesus. Quantas pessoas, né? Quando termina o culto, a gente pergunta assim, irmão, qual foi a palavra de hoje? Em que livro foi pregado a palavra de Deus? Ah, irmão, não lembro. Aí, então você não estava no culto? Não, eu estava sim. Então você não ouviu a palavra? Você estava distraído? Mas a vida de Cristo vai ser assim, vai pegar muito distraído, querido. Muitos vão estar distraídos. Muitos vão estar distraídos. Então a Bíblia diz que somos como um profano, não demos ouvido à palavra do Senhor, mas apenas contradizem o que desprezam, o que ler. Né? Ou seja, o texto que o Fábio leu na semana passada, que ele ministrou aqui, eu poderia usar ele aqui enquanto ele dizia o próprio Fábio. Né? E assim sucede até o crisma. Mas não é isso que Deus quer de nós. A Bíblia nos diz, e eu estava até comentando com a pastora, que a Bíblia nos diz que nós temos que abrir a nossa Bíblia quando o pregador está pregando, nós conferirmos se está concordando com a própria palavra de Deus. Se não tiver, é falsos ensinamentos. Tem que estar batendo com aquilo que está escrito nas Escrituras. Porque no livro do Apocalipse, no finalzinho, ele diz que aquele que tirar uma vírgula do que está escrito na minha palavra não herdará o reino dos céus. Eu não quero tirar. Você quer a Crisma? Você quer a Fábio? Eu não quero. O que Deus disse, que seja mel ou que seja fel, eu vou dizer. É verdade. Que seja rosa ou que seja espinho. Às vezes as pessoas falam assim, essa palavra não foi para mim. Amém, irmão, então foi para mim. É verdade, Jesus. Porque a Bíblia diz que quando eu chego com o Fábio, dou a paz do Senhor, irmão Fábio, e ele não recebe a paz do Senhor, a própria paz de Deus volta para mim. Olha aí, Jesus. Se ele não receber, ela volta para mim. Aleluia. Então é bíblico, querido. Aquilo que você não quer para você, se for da parte de Deus, volta para mim de bênção. Aleluia, Deus. Então a Bíblia vai nos dizer, não devemos deixar de pregar a palavra de Deus Aleluia. aos incrédulos, aos necessitados, ser sábio e discernimento e ter ao testemunho, para que no nosso tempo não seja gasto em vão. Nosso tempo não seja gasto em vão. Porque nós lemos aqui, e eu fico, às vezes eu falo esse trecho na Bíblia, que as pessoas ficam assim, de olhos regalados. Porque quando chegar aquele grande dia, que o Senhor vir buscar a tua igreja, que o Senhor te deixar de mão de lado, aí tu fala assim, mas Senhor, eu orei em teu nome, enfermo foi curado, eu orei em teu nome, demônio foi expulso. Mas aí a resposta de Deus, apartai-vos de mim, maldito, e eu não vos conheço. É o que eu acabei de ler aqui, que nosso tempo não se lê em vão. Ou se nós fazemos a obra de Deus, fazemos com sinceridade.
Não fazemos de qualquer maneira. Deus quer que nós sejamos sinceros, queridos. Então Ele vai continuar nos dizendo que não devemos gastar o nosso tempo, irmão. Jesus nos diz que devemos persistir em buscar a Deus. As pessoas frequentemente desistem após alguns esforços. Aleluia, Deus. Geralmente, aquele que não tem um chamado de Deus verdadeiramente, ele vai desistir no meio do caminho. Porque a própria Bíblia diz que o chamado de Deus nos diz que não seria fácil a obra de Deus. Deus não disse isso. Ele disse que teria espinho e teria pedra no caminho, mas em todas Ele estaria conosco. Tá certo? Em todas. Ele não falou assim, ó, você vai porque a obra que eu estou entregando nas tuas mãos, ela será um mar de rosa. Não! Deus disse, vai ser espinho, mas eu estarei contigo. Aleluia. Vai ter pedra no caminho, mas eu estarei contigo. Eita glória. Lembra daquela passagem que o próprio Deus estava sendo perseguido? Aí veio um dos profetas e falou assim, Senhor, tem alguém te procurando para te matar. Aí Deus disse para ele, um dos profetas falou assim, olha, eles conseguem me ver de dia, mas de noite não. Então eu vou caminhar durante a noite, que eles não vão me enxergar. Deus sempre tem as estratégias. O inimigo, ele pode tentar de todas as formas. Aí o profeta falou assim, mas Senhor, na escuridão o Senhor pode tropeçar pelas pedras, pisar nos espinhos. Deus falava assim, não, eu tiro todas as pedras para que possamos passar, eu tiro todos os espinhos para que ninguém pise nos espinhos. Meu Deus. Aleluia. Ele tira aqui. Às vezes nós falamos assim, Deus escreve certo em linhas tortas, né? Eu falo o contrário. Deus, ele conserta as linhas para depois ele escrever. Né? É como o vaso na mão do olheiro. O barro está lá todo amassado, um barro ruim. Ninguém dá nada por ele. Porque a turma fala assim, esse vaso, o barro não vai prestar. Mas o olheiro vai lá, pisa ele. Glória a Deus. Amassa ele. Coloca na roda, começa a moldar. Assim é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Deus, ele nunca nos pegou perfeito. É verdade. Ele pega as coisas imperfeitas para aperfeiçoar. Aleluia. Assim, é eu e você, querido, diante de Deus. Deus, ele quer nos moldar cada dia para que a perfeição dele se surja em nossas vidas. Para que as pessoas no mundo possam ver o brilho do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida, querido. Então o próprio Deus, ele vai falar, aleluia, não pode ser encontrado, mas conheça a Deus. E requer fé, concentração e força de vontade. Para aí. Fé, concentração, força de vontade. Sem essas coisas, de forma nenhuma veremos a Deus. Eu posso vir para a igreja porque o irmão Crisma vai estar, o Fábio vai estar, para eles me verem que eu estou na igreja. Não, queridos. Você não vem por causa do Crisma, por causa do Fábio, não. Você vem por causa de Jesus mesmo. Aleluia. Da tua vida diante de Deus. Glória a Deus. Você não vem por causa do pregador, cantor. Não! Você tem que vir para buscar a presença de Deus, querido. Aleluia. Porque se nós formos buscar o nosso irmão, nós vamos na casa dele. É verdade. Eita glória. Nós temos que buscar a Deus. Aleluia. É Deus. Então temos que ter força de vontade para permanecer
diante do Senhor. Não desista de seus esforços. Busquem a Deus. Continue a pedir ao Senhor mais conhecimento, paciência, sabedoria, entendimento, amor. E Ele lhe dará tudo isso. Deus lhe dará tudo isso. Porque Deus, Ele é amor. Mas Ele é fogo consumidor também. Então Deus, Ele fala, tenha força, paciência, amor, vontade. No verso de número 9 e 10, ele diz que no templo elaborado por Jesus, um filho pediu ao pai um pão e peixe. Né? Um pão e peixe. Mas aí, será que o pai daria a ele uma pedra ou uma serpente? Será que o pai daria isso para o filho? Aí vai dizer a Bíblia que o alimento bons é necessário receber. Porém, se deixe-se uma serpente venenosa, será que o pai, sábio, atenderia o pedido de seu filho? Ao invés de orar a Deus, pedindo-lhe algo que nos parece bom, mas são serpentes, e não nos vem nos dar, persistamos em nossas petições. Mas quando aprendemos a conhecer melhor a Deus, como um Pai amoroso, aprendemos a pedir, aleluia, o que é realmente bom para nós. Então Ele nos concede, Deus Ele nos concede, porque Ele jamais Ele vai dar um filho, uma serpente ou uma pedra, jamais. E eu me lembro daquela passagem dos 5 pães e 2 peixinhos. Quando o Senhor viu mais de 5.000 pessoas, entre adultos e crianças, né? E Ele disse para os discípulos, vai comprar pão para que alimente essa multidão. E alguém disse para ele, Senhor, a gente encontrou uma criança que tem 5 pães e 2 peixinhos. Imagina, uma multidão mais de 5.000. 5 pães e 2 peixinhos. Isso para Deus não é nada. Né? Aí Deus manda buscar aquela criança.